Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e agora nós vamos estudar o capítulo 4 da primeira carta de Pedro. E o título que eu dei para este estudo é Armados como Cristo, purificados pelo fogo. As duas ideias centrais deste capítulo. Muito interessante se você pensar que tem uma perseguição vindo contra os irmãos, eles vão se armar com o pensamento de Cristo, com a mentalidade de Cristo, como Pedro ensina aqui. Armar-se como Cristo para enfrentar a perseguição, mas não é enfrentar essa perseguição de maneira física, não se trata aqui de uma guerra ou de uma batalha com as armas da carne. O esboço proposto para este capítulo, então, é armando-se com o pensamento de Cristo, versos 1 e 2, depois, o julgamento pelo mundo e o julgamento do mundo, versos 3 a 6. Como terceiro ponto, escatologia e mordomia, oração, amor e serviço, versos 7 a 11. E por fim, a purificação da igreja pelo fogo, versos 12 a 19. O versículo central dessa passagem, que eu escolhi aqui para compartilhar com você, é: Amados, não se surpreendam, e para não se surpreender você tem que estar armado com o pensamento de Cristo. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. 1 Pedro 4:12. Vamos à leitura do capítulo então. 1. Armando-se com o pensamento de Cristo. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Veja como há aqui uma alusão de Pedro tanto à crucificação de Jesus, quanto há aqui também um senso de urgência em razão da perseguição que estava sobrevindo, que estava vindo em direção aos destinatários da carta, e aí então o tempo que resta na carne, ele deve ser vivido em santificação, em verdade, em busca de intimidade e comunhão com Jesus, porque assim como ele sofreu, nós sofremos com ele e devemos estar armados desta mentalidade. 2. O julgamento pelo mundo e o julgamento do mundo. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Eu gostaria de enfatizar bem esse verso porque eu vou iniciar a minha reflexão a partir dessa ideia aqui. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. E eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Perceba como o mundo que julga os irmãos por não mais praticarem aquelas coisas, essas são as práticas da corte romana, claramente aqui descritas por Pedro, esse mundo que julga os irmãos será julgado pelo Senhor. Por isso, o julgamento pelo mundo e o julgamento do mundo. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Pedro tem algumas passagens um pouco difíceis, né? E essa aqui, então, parece que o sentido mais natural do texto, dentro do seu contexto inclusive, é que o Evangelho foi pregado a pessoas que foram mortas pela perseguição. Eles foram julgados no corpo, segundo os homens, compreendidos como dignos de um castigo e de uma punição, mas eles vivem pelo Espírito, segundo Deus. Parece que é a melhor forma de compreender esse versículo em particular, dentre esses poucos versículos um tanto complicados que a carta de Pedro tem. A primeira carta de Pedro tem. A segunda também tem, e na segunda carta Pedro diz que Paulo é que escreve coisas difíceis de entender, né? Vai entender. Devia ser uma piada interna entre os dois. 3. Escatologia e mordomia.
oração, amor e serviço. O fim de todas as coisas está próximo, daí a escatologia. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Veja como a escatologia introduz uma necessidade de mordomia, de amor e de serviço mútuos. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se isso faz sentido para nós hoje, imagine como isso fazia sentido para aqueles irmãos que tinham poucos recursos, tinham pouco tempo e precisavam administrar bem a vida que tinham diante da iminente perseguição. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. 4. A purificação da igreja pelo fogo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Eu tenho até um sermão textual sobre essa passagem, sobre esse trechinho em particular. Lembrei agora disso e vou agregar agora, junto com o capítulo 4, esse sermão à playlist da primeira carta de Pedro. É um sermão curto de 20 minutos que eu gravei na época ainda para a disciplina de homilética na faculdade de teologia, mas eu vou deixar junto, vou deixar o link no final do vídeo aqui, né, vou deixar o card para esse sermão expositivo, o que é ser cristão, e vou deixar também na descrição do vídeo, além de deixar na playlist, incluir na playlist logo após o capítulo 4, nessa playlist aqui de 1 Pedro. Verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, abre aspas, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Fecha aspas, citação de Provérbios 11:31. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém. Compartilho com você agora uma breve reflexão sobre o capítulo 4 da primeira carta de Pedro e convido você a me acompanhar. Quanto tempo nós perdemos em atividades improdutivas? Pedro nos lembra que o tempo que perdemos naquilo que é pecaminoso já foi o bastante. Para entendermos isso, é necessário nós vestirmos a armadura mental de Cristo. A expressão é de Tom Wright. E o que é a armadura mental de Cristo? Ou o que nos diz a armadura mental de Cristo? Quem sofreu na carne rompeu com o pecado. Novamente, nós temos aqui o exemplo do Messias que permeia toda essa carta. Pedro compara a vida atual dos irmãos no Messias à conduta que eles tinham antes, refletindo os costumes e morais do Império Romano, como eu mencionei durante a leitura. Os perseguidores dos irmãos são os praticantes dessas coisas, e esses perseguidores acusarão os irmãos exatamente de não viverem mais assim. Existe aqui uma clara conexão entre os cultos pagãos, inclusive o culto a César, e a imoralidade sexual. Tudo isso está refletido na passagem do versículo 13 e 4, dos versículos 13 e 4, e aqui então Paulo está contrastando essas práticas, demonstrando que os perseguidores vão acusar os irmãos exatamente de não fazerem mais aquilo que eles antes faziam, e que os
cidadãos do império, vamos dizer assim, continuam fazendo. Agora, contrastando com a prática dos pagãos, Pedro encoraja os irmãos à oração, ao amor e ao serviço. E faz isso baseado na esperança escatológica de que o próprio Senhor porá fim ao sofrimento e julgará o mundo. Enquanto isso não ocorre, enquanto o Senhor não põe fim ao sofrimento e não julga o mundo, o julgamento inicia pela casa de Deus. A igreja é purificada pelo fogo. No contexto da carta, isso pode indicar que a perseguição separou os verdadeiros cristãos, aqueles que sofrem por causa de Cristo, dos que eram cristãos apenas nominalmente e possivelmente tenham negado o Senhor diante da ameaça de morte. E negar o Senhor diante de perigos para si mesmo era algo de que o próprio Pedro tinha experiência, então ele podia falar com muita autoridade sobre isso. Mas é claro que Pedro não era um falso cristão. Ele se arrependeu amargamente, ele chorou diante do fato de ter negado Jesus 3 vezes e depois Jesus o restaurou, ressignificou a sua história ali diante daquela fogueira ao lado do Mar da Galileia, do Lago da Galileia, como nós vemos no final do Evangelho de João. Mas, como uma aplicação pessoal desse estudo e dessa reflexão, nós podemos entender que os nossos sofrimentos e aqueles sofrimentos em particular que estão diretamente relacionados ao fato de sermos seguidores de Jesus, esses de forma muito especial, promovem a nossa purificação, separando o que é de Deus daquilo que não é, e aquilo que não é de Deus já não pode mais ocupar espaço na nossa vida. Uma nota final. Agora que a carta vai se encaminhando para o fim, é interessante notar como os temas se repetem em cada capítulo e vão se entrelaçando de novas formas e vão sendo apresentados sob uma diferente perspectiva a cada vez, sempre conectando passagens diferentes e significativas do Antigo Testamento, ou sempre conectados a passagens significativas e diferentes do Antigo Testamento. Eu espero que você tenha gostado deste estudo. Eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Eu agradeço a sua atenção e lembro você que o Teodidatas também tem um podcast. Vou deixar o link para o podcast do Teodidatas na descrição do vídeo no YouTube. Vou fazer um convite para você me seguir também no Instagram. E caso o vídeo tenha sido instrutivo e edificante para você, vou pedir que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja ainda inscrito, deixe o seu comentário e compartilhe este conteúdo para abençoar outras pessoas e abençoar o canal também aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.